essa nova série de ministrações nesse livro fantástico, o livro de Atos dos Apóstolos, que narra a continuidade do ministério de Jesus através do seu Santo Espírito, guiando e agindo através dos discípulos. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos fazer a leitura até o verso 11. Isso diz assim: escrevi um primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém? Feche os seus olhos. Suplico mais uma vez a Deus para que possa falar o seu coração, te deixe despertar. Ora a Deus para que você não caia no sono. Ora a Deus para que você entenda a palavra dele. Ora a Deus porque é esta palavra que gera fé em nossos corações. Pai, tem misericórdia de nós nessa manhã. E ajuda-nos, ó Deus, a entender a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a dar continuidade aos seus atos, ao testemunho de justiça, em nome de Jesus Cristo. Nos faça, Deus, ver a verdade e caminhar por ela. Tu és a verdade, Senhor. Tu és o caminho. Tu és a vida. Portanto, ó Deus, derrame sobre nós isso. Caminho, verdade e vida. Se derrame sobre nós. Nos enche do teu Espírito nessa manhã. Em nome de Jesus Cristo. Enche os nossos corações com a verdade da tua palavra. E nos faça, ó Deus, ter vidas verdadeiramente transformadas. Em nome de Jesus. Nós não queremos, ó Deus, ser discípulos, crentes pela metade, meia boca, mas que só possamos fazer inteiros, em nome de Jesus. Pode sentar, hoje nós vamos ver a confirmação do relato de Lucas sobre os atos de Jesus, verso 1 até o verso de número 5. Do verso número 6 até o verso número 11, nós vamos ver o Senhor comissionando os seus discípulos à obra missionária. Como eu tive o privilégio de pegar a introdução desse livro, eu tenho que dar alguns dados e fornecer algumas informações aos irmãos a respeito do livro de Atos. Em primeiro lugar, a sua autoria se deve ao próprio evangelista Lucas. Lucas é o autor tanto do livro de Atos, que carrega este nome, Atos dos Apóstolos, como também do livro que carrega o seu nome. Portanto, Lucas, o médico que andou com Paulo, ele é o autor do Evangelho de Lucas e é o autor do livro de Atos dos Apóstolos. É uma única obra que foi dividida em duas. A data da escrita desse livro ocorre por volta do ano 64 a.C., um pouco antes da queima do templo, da destruição do templo.
Então acredita-se que Lucas escreve o seu evangelho no livro de Atos, um pouco antes disso acontecer. Há uma curiosidade a se destacar a respeito do livro de Atos, porque não foi Lucas que deu o nome a este livro, são exegetas, são intérpretes que dão ou nomearam o título do livro de Atos. E é uma curiosidade aqui, porque alguns intérpretes vão dizer que, na verdade, o livro de Atos dos Apóstolos não poderia ter esse nome, porque na sua grande maioria histórica vai se contar a história apenas de dois apóstolos, Pedro e Paulo. Portanto, dizer que o nome do livro se chama Atos dos Apóstolos deveria ser uma referência aos 12 apóstolos, né? Mas não é isso que acontece. A gente vê um número bem pequeno de citações a respeito dos outros apóstolos e um número extremamente grande, principalmente a respeito do ministério de Paulo. Paulo é o homem mais citado, é a figura preeminente contida neste livro. Outros vão dizer que o livro deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo, porque a figura do Espírito Santo é fundamental na obra do livro de Atos dos Apóstolos. Nós vemos o Espírito ativo na igreja a partir de Pentecostes, principalmente, e começando a guiar os apóstolos, aos discípulos, a criação de igrejas, a manutenção doutrinária dessas igrejas, enfim. Alguns intérpretes vão dizer que esse livro deveria se chamar não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Isso é interessante notar. Mas nós temos aqui dois propósitos fundamentais. Primeiro, um propósito jurídico e um propósito apologético. O jurídico é porque Lucas registra de forma consistente precedentes legais em favor dos primeiros cristãos. Acredita-se que principalmente em favor do apóstolo Paulo. Esse livro ele é direcionado a um homem preeminente, o excelentíssimo Teófilo. É um homem poderoso, um homem influente na política. Acredita-se que Lucas está redigindo tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos dos Apóstolos para fundamentar uma base histórica para a defesa, atenção para isso, para a defesa do cristianismo. Começou a se movimentar muitas perseguições na época. Então o cristianismo precisava se fundamentar de maneira histórica a defesa de cristãos que estavam sendo acusados de maneira injusta. Portanto, Lucas começa o seu evangelho lá no princípio, no ministério de Jesus Cristo, e vem desenvolvendo ele até a época, ou meados de 70 depois de Cristo, com as ações do apóstolo Paulo. Isso é um fundamento histórico para defender cristãos de julgamentos injustos, de martírios, de perseguições injustas que o império estava começando a se movimentar contra os cristãos. Esse é o primeiro propósito jurídico. Informação fundamental e interessante no decorrer das ministrações a partir de aqui. Em segundo lugar, existe um propósito apologético também, porque a história ela é apologética, é uma defesa também do cristianismo. A apologética em Atos vai além da esfera da lei romana e da defesa de Paulo como um propósito jurídico. Atos dos Apóstolos é uma obra de caráter histórico, porém as obras históricas também serviam para ilustrar princípios morais. José, ele também fez uma história para defender o povo judeu das perseguições do ano 70. A história dos hebreus foi redigida por esse historiador Flávio Joséfos para defender os próprios judeus do Império Romano também. Então essa obra histórica é também uma obra apologética de defesa. Amém, irmãos? Bom, o livro começa dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes.
Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois daqueles dias. Como essa é uma segunda obra, é natural dos escritores fazer uma recapitulação das obras anteriores. E é exatamente isso que Lucas faz. Na sua segunda obra, ele faz uma breve recapitulação, dizendo: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, que é o livro do Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, ele vai qualificar a pessoa de Teófilo, dizendo: ó excelentíssimo Teófilo. Essa palavra excelentíssimo, ela se referia apenas a grandes governadores como Félix, por exemplo, e Festo. Portanto, a pessoa na qual a carta está sendo direcionada é uma autoridade importante no Império Romano. Mas quem era Teófilo? Teófilo carrega esse adjetivo, ó excelentíssimo. Essa descrição ocorre também em outros discursos a governadores. Nós então suponhamos que Teófilo pertencia a uma classe culta da sociedade. O nome Teófilo significa, curiosamente, amigo de Deus. Deus, filho, amigo. Portanto, Teófilo tinha o seu nome que engrandecia o nome do Senhor, falava de uma relação íntima com Deus. O texto continua dizendo: eu escrevi essas coisas, relatando as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas narra os pontos principais dos atos de Jesus. Mas lembrando que Lucas, ele tem como base também o Evangelho de Marcos, que é o Evangelho em que nós narramos de capa a capa no tema anterior. Portanto, Lucas, ele tem como base a escrita do seu próprio Evangelho, narrando de ordem cronológica. A base na qual Lucas usa é o próprio Evangelho de Marcos, que nós expomos aqui. E ele escreve que Jesus, que é o assunto tanto do Evangelho quanto de Atos, esse livro de Atos é a continuidade dos atos de Jesus através do poder do Espírito Santo em seus apóstolos e discípulos. É isso que Lucas narrou no Evangelho de Lucas. Verso de número 2. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. Nesse versículo, meus irmãos, Lucas apresenta 3 tópicos distintos. São elas ascensão, instrução e eleição. Ascensão, porque Lucas é o primeiro que apresenta um relato descritivo da ascensão de Jesus Cristo. Jesus estivera com seus discípulos por 40 dias depois de sua ressurreição. Um dado histórico importante é que os gregos eles buscavam também testemunhos oculares para documentar as epifanias. O que é uma epifania? É uma manifestação divina. Os seus deuses e deusas se manifestavam, então os gregos buscavam testemunhos oculares de tais manifestações para registrar. Mas essas aparições não eram como as aparições aqui, narradas por ele, as aparições de Jesus Cristo. Claramente físicas, não eram fantasmagóricas, não era um Gasparzinho que aparecia, mas ao contrário, Jesus era carne, se manifestou de maneiras sobrenaturais, mas que envolvia o caráter de sua natureza, ou seja, ele era 100% humano, e assim o é ainda. O nosso Deus, ele continua sendo 100% humano e 100% Deus. E claro, envolvia tanto essas manifestações físicas e envolvia também longos períodos de contato. As narrativas que nós temos entre os gregos falavam que essas entidades se manifestavam de uma maneira não palpável, não material, e era muito rápido a relação. Era uma manifestação visível, rápida, que não tinha muita relação, ao contrário de Jesus. Jesus, ele se manifesta de uma maneira palpável, carnal. Ele diz: toca aqui, Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. E ele come com seus discípulos, ele se alimenta. As entidades não faziam isso, pelo menos os depoimentos que nós temos registrados não faziam, eles não se alimentavam, não se relacionavam.
de uma maneira tão íntima assim com as pessoas. Ao contrário de Jesus. Isso é importante notar. Portanto, Lucas narra aqui a ascensão de Jesus. Em segundo lugar, ele narra também uma instrução. Diretamente, Lucas relaciona a ascensão de Jesus a um elemento da grande comissão. Jesus instrui os 11 apóstolos a fazer discípulos. E a expressão que é usada, que Lucas usa ao se tratar do Espírito Santo, a expressão por intermédio do Espírito Santo, ela pode ser empregada com qualquer uma das palavras precedentes ou o verbo seguinte. A palavra precedente seria a palavra ter instruído. Foi instruído também por intermédio do Espírito Santo. E também aos apóstolos que escolheram. A escolha também fora feita por intermédio do Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus, portanto, meu querido irmão, é sim o Espírito Santo. E o terceiro ponto, a respeito de sua eleição. Em Atos dos Apóstolos, o evangelista Lucas, ele caracteriza os crentes como discípulos, ou seja, aqueles que aprendem, e os apóstolos como aqueles que ensinam. Os apóstolos de Jesus, eles têm autoridade para ensinar em nome de Jesus Cristo. E o próprio Jesus elegeu os 12, ou seja, os 11 apóstolos menos 12 que traíram. Mas aconteceu a eleição de Matias. E Jesus Cristo, ele confirma a eleição dos 12 apóstolos no dia de Pentecostes. Ele os enche do Espírito Santo. E eles então saem a falar línguas estranhas e a clamarem as glórias de Deus no meio de um povo extremamente étnico, de várias regiões. Então, Deus valida o ensino apostólico, enchendo os tais e capacitando-os com dons, validando assim o seu ensino apostólico. No verso de número 3, o evangelista diz: a esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. A estes quem? Aos 11 apóstolos. Matias ainda não tinha sido eleito aqui, portanto, o núcleo apostólico se encontra apenas com 11 pessoas, até então. Depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias. Jesus Cristo apareceu 10 vezes, na qual é narrado nas Escrituras. 10 vezes entre o período da Páscoa e sua ascensão. Ele se mostrou a mulheres do túmulo, a Maria Madalena, 2 homens a caminho de Emaús, a Pedro em Jerusalém, aos 10 discípulos Tomé não estava presente. Depois ele se apresenta aos 11 discípulos com Tomé presente. Depois a 7 discípulos pescando na Galileia. Depois aos 11 discípulos na Galileia. Depois a 500 pessoas presenciaram, viram, tocaram, ouviram os ensinamentos de Cristo. E por último, Jesus aparece a Tiago, que era o seu irmão. Obviamente que nessas aparições não contam a aparição que está sendo narrada aqui, que é sobre a sua ascensão. O último aparecimento de Jesus, então, foi quando ele ascendeu aos céus. E a obra que Jesus começou a fazer em sua missão continua através dos atos dos apóstolos, por intermédio do Santo Espírito Santo, porque Jesus continua vivo. É exatamente por isso. Depois de ter aparecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-nos durante 40 dias. O evangelista narra apenas 10 aparições. Mas, todavia, Jesus esteve com muitas outras pessoas durante os 40 dias de sua ressurreição. E o que Jesus diz, como é narrado no Evangelho, e falando das obras concernentes ao reino de Deus, durante 40 dias, Jesus ressurreto está falando a respeito do reino de Deus. O que é o reino de Deus? O que consistia esse ensino, essas palavras? O reino de Deus, meu querido irmão e irmã, é o governo de Deus sobre os corações e vidas de seu povo.
que, como cidadãos desse reino, recebem remissão de pecados e vida eterna. Mas não é só isso. Portanto, pregar as boas novas da morte e ressurreição de Jesus e fazer discípulos de todas as nações faz parte também da obra missionária da igreja. A igreja ela foi chamada a continuar, a dar continuidade à obra de seu Senhor e seu Cristo Jesus. A igreja ela pode tomar para si a mensagem de Jesus de um modo que se encontra nos evangelhos. A gente não pode desenvolver outros evangelhos. A igreja ela pode tomar para si a mensagem de Jesus, o evangelho de Jesus, que é descrito de maneira exata nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Ela toma para si e faz parte desse ministério. Portanto, a missão ela faz parte da essência natural da igreja. Atenção para isso. Porque a igreja que não é missionária, ela está fugindo de seu propósito natural, de sua essência natural. Você, como igreja, deveria se atentar muito para isso. Você não está vivo apenas para gozar dos benefícios que a vida dá. Não está. Se você, como membro da Igreja de Redenção, ou como membro do corpo de Cristo, você tem que ser um membro extremamente ativo na missão que Deus delegou à sua igreja desde a sua formação. A igreja que não faz isso perdeu a essência, perdeu o sentido de ser, perdeu o sentido de existir. Verso número 4: E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Perceba, Lucas vai dizer que Jesus ele comeu com eles, e comendo com eles. Jesus comeu com seus discípulos como prova visível de que não era um fantasma, mas um ser humano de carne e osso. Ao comer com seus discípulos, Jesus lhes demonstra a realidade da sua ressurreição, mas também demonstra a realidade do relacionamento, pois o fato de comer à mesa é um fato íntimo. Não se come com qualquer pessoa, se come com amigos, se divide o pão com pessoas amadas. E aqui o ato de Jesus comer com seus discípulos não quer demonstrar somente a sua ressurreição e materialidade, mas também quer demonstrar a sua comunhão com seus discípulos. Jesus não se ausenta de maneira nenhuma de comer, de comungar com os seus discípulos. O texto continua dizendo: determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Por que Jesus tem que dar esse mandamento para os discípulos? Logo, Jerusalém é a capital da fantástica religião judaica. Logo, Jerusalém é onde se encontra o templo magnífico construído em honra ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Por que Jesus tem que dizer isso? Por uma questão muito óbvia, meus irmãos. Porque depois da ressurreição de Jesus, primeiro, ele instrui os discípulos a ir para Galiléia. Vocês lembram da ministração passada? Jesus ressuscita e fala: olha, para Maria Madalena, vai lá para os meus irmãos que eu ressuscitei e peça eles para irem para Galiléia, que eu vou encontrar eles. Não é isso? É essa exatamente a mensagem. Mas aqui Jesus pede para eles retornarem. E eles obedecem por uma razão. Primeiro, a razão na qual os discípulos têm é que eles poderiam ver Jesus na Galiléia mais uma vez. Porque Jesus disse: eu vou encontrar você lá na Galiléia. Então eles obedecem ao mandamento e vão para a Galiléia. Ok? A segunda razão, eles vão para a Galiléia porque existe um desejo de sumir de Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém é o lugar onde os seus contemporâneos, os judeus, mataram o seu Senhor. Isso poderia afligi-los. Eles poderiam pensar na perseguição, na possível perseguição com a morte dos tais. Então, para eles era muito viável sair de Jerusalém e ir para a Galiléia, porque eles estão obedecendo o seu Senhor e poderiam vê-lo mais uma vez. E segundo, eles iriam fugir daquele estado que
que matou o seu senhor. Ele estava naquele bairro, talvez, daquela província, daquele lugar chamado Jerusalém, que mataram o seu senhor. Mas Jesus diz: olha, permaneçam em Jerusalém, não se ausentem deste lugar, porque é a partir deste lugar em que vocês começarão a se espalhar por toda a região até os confins da terra. Portanto, fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, porque permanecendo aqui, vocês esperam a promessa do Pai. Deus continua dizendo, a qual ele disse, que de mim ouvistes. Aí ele narra a questão de João Batista. A figura de João Batista é mais uma vez invocada aqui. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. O que João declara? Aqui o evangelista está confirmando a profecia de João Batista, que está exaltando o nome desse profeta. Porque João Batista disse: olha, dentre vós há um que é mais poderoso do que eu vos batizo com água, mas virá um e que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então Lucas aqui ele está entrelaçando todas as narrativas desde o seu evangelho até esse exato momento. Ele está ligando todos os pontos para que Teófilo entenda o que é a religião cristã. Entenda que essa religião não é como está sendo descrita pelos descrentes aqui. É uma religião pacífica, é uma religião de amor, é uma religião de misericórdia, é uma religião fiel ao seu Deus, um Deus de amor e misericórdia, porque esse Deus comunga pobres, esse Deus perdoa pecados, etc. Então, Lucas está entrelaçando exatamente todas as narrativas aqui, quando ele cita principalmente o caso de João. E aqui Jesus testifica o testemunho de João Batista. Em algumas vertentes do judaísmo antigo, o Espírito Santo estava associado tanto à purificação, quanto à profecia e à sabedoria. Contudo, a capacidade de profetizar aqui, ou falar em nome de Deus por inspiração dele, que era a característica principal dos profetas, era o efeito mais ressaltado na atuação do Espírito Santo aqui. Ser testemunho, falar em nome de. Esse é o principal ponto aqui. Sereis batizados com o Espírito Santo. Enfatiza o testemunho do Espírito Santo em seus apóstolos. Ser batizado, ser cheio do Espírito, cuja principal função é testemunhar, não só falar em línguas estranhas, não só profetizar. A gente vai ver isso de uma maneira mais clara em Atos capítulo 2, ok? Mas principalmente a questão do batismo envolve o testemunho, testemunhar de maneira ousada os fatos a respeito de Jesus Cristo, o Evangelho de Nosso Senhor. Mas eu tenho 3 considerações aqui. A primeira consideração: Jesus ele quebra o poder de Satanás, que é o príncipe deste mundo, com a sua ressurreição. Em segundo lugar, Jesus concede aos seus discípulos a autoridade para se oporem às forças de Satanás e apresentarem o reino de Deus e aplicarem os seus princípios de retidão, justiça, amor, misericórdia e paz. Terceiro lugar, a mensagem do reino inclui remissão de pecados, o dom da vida eterna, a declaração da autoridade de Jesus sobre todas as coisas no céu e na terra, e a promessa de que Jesus está perto do seu povo até a consumação dos séculos. Envolve esses 3 pontos. Mas, meus irmãos, a história dos atos de Jesus, narrados por Lucas, são uma prova, um fato, de que Jesus é Deus. Sinais e maravilhas foram registrados, ensinos morais e éticos foram administrados por Jesus. Nós vemos isso porque Lucas está narrando uma história, a história do seu Senhor. Mais para frente ele vai narrar a história dos seus discípulos e de seus apóstolos. Mas a questão é o que a sua história, meu irmão, testemunha. O que o seu filho vai contar a seu respeito. Nós próximas gerações. Que seu pai era um alcoólatra, batia na sua mãe, que não amava e dava carinho aos filhos. O que o seu filho contaria a seu respeito, a partir da vida que você vive hoje? Talvez o seu filho diria: não, meu pai não se importava conosco porque ele era extremamente
descontrolado financeiramente, ele gastava dinheiro com bebedeiras e em casa não tinha comida. Não, meu pai, ele não ligava para a gente, ele vivia viajando, não se importava conosco, com a desculpa de trazer mantimento para cá. Talvez o seu filho diga: meu pai, ele era mulherengo, minha mãe, nossa, gostava demais de homens, e nunca ficava de maneira fiel e digna com meu pai. O que o seu filho e a sua filha contaria a respeito de você? O que os seus amigos da escola testificam a teu respeito? O que o teu patrão diz que você é no trabalho? Que história a sua vida narra, meu irmão? Uma história recheada de contendas, de tribulação, de problemas. Às vezes você é um objeto de psicólogo. Não, você tem que ir para um psicólogo, você tem que ir para um psiquiatra, porque sua vida está totalmente conturbada. Não, você tem que ir para o pastor. Não, você tem que ir para a macumba, porque isso aí, meu irmão, para tirar esse capeta aí, solta o capeta. Não, vai para o espiritismo. Não, vai para uma outra religião aí, quem sabe a reunião dos vegetais, a UDP, a união. Quem sabe se você tomar um chazinho, não abre a sua mente. Quem sabe se você fumar o que a sua história diz, meu irmão? Lucas está narrando a história de um Senhor, mas não é só isso. Ele narra também a história de Pedro, ele narra também a história de Paulo, e são histórias belíssimas de entrega em sacrifício vivo ao Seu Deus. Nós vamos ver isso mais para frente, mas eu gostaria que você pensasse nisso. As histórias de muitas pessoas não testemunham a respeito da ressurreição de Jesus, e a sua história talvez seja assim. Muito pelo contrário, testemunham a sua completa inexistência. Existem muitas pessoas na igreja que testemunham que viram Jesus, como eu narrei aqui. Jesus foi visto durante 40 dias por muitas pessoas. Tem muitos irmãos que testemunham de que viram Jesus, foram encontrados por Jesus. Mas a vida dessas pessoas não demonstra a morte do velho homem, não demonstra a ressurreição do novo homem, não demonstra o ser de uma nova criatura, não demonstra uma vida nova. Existem pessoas que dizem ser cheias do Espírito Santo, mas que não comem à mesa com ninguém, vivem de maneira completamente isolada, não conseguem se relacionar com os seus diferentes. Existem irmãos que perseguem outros irmãos e usam uma desculpa religiosa. Eu já disse aqui para você que eu sou um cara que não tem o Espírito Santo. Eu sou líder de uma seita. Tem cristãos que perseguem outros cristãos. Eles não sabem que eles estão perseguindo o próprio Jesus. Não sabem. Jesus poderia aparecer para eles como apareceu para Paulo. Paulo, por que está perseguindo? Esses dias para trás eu tive um sonho com essa pessoa em que eu estava tocando violão. Sério mesmo, eu fiquei pensando isso, pensativo, muito pensativo. Eu estava tocando violão, cantando, adorando, aí ele chegava atrás e me atrapalhava a adorar. Aí eu virava para ele e falava: por que você está atrapalhando o meu louvor e adoração? Aí ele começou a falar e eu abracei e falava que o amava e eu queria que ele parasse com isso. No sonho aconteceu. Eu ainda estou relutante, sabe? Porque Deus está falando para mim amar mais ele. Eu estou interpretando isso como não sendo de Deus, sabe? Eu falo: não, isso é coisa da minha cabeça, não é Deus falando comigo, não. Mas eu tive esse sonho. Existem pessoas, irmãos, que perseguem outros irmãos. Mas a principal marca do discípulo de Jesus é o seu amor para com o outro. E conhecereis que sois meus discípulos quando vos amardes uns aos outros. O que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo? A nossa história, ela deve revelar o Jesus Cristo, o Messias ressuscitado, com retidão, justiça, amor, misericórdia e paz. A nossa vida tem que ser marcada por esses adjetivos. Eu repito: retidão, santidade, justiça, amor, misericórdia, paz.
viva assim. Seja um crente inteiro, seja um crente íntimo, seja um crente verdadeiro, seja um crente conhecedor da palavra de Deus. Estude mais, para que você aprenda mais, gere mais fé em seu coração. Nós precisamos disso. Verso de número 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles. E uma nuvem o encobriu os olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Bom, o verso de número 6 diz: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restauras o reino de Israel? Meu querido irmão, essa pergunta é muito natural que os discípulos fizessem. Os discípulos teriam que necessariamente fazer essa pergunta a Jesus. Por quê? Porque ele falava-lhes a respeito do reino, e as referências ao derramamento do Espírito no Antigo Testamento ocorrem sempre no contexto da restauração de Israel. Então o que Jesus está dizendo aqui? Está instruindo os seus discípulos a respeito do reino de Deus e sobre a descida do Espírito Santo. Então eles fazem uma ligação óbvia. Bom, você vai encher o seu corpo com o Espírito Santo, cumprindo a promessa? Então peraí, é neste tempo que o Senhor vai restaurar o reino de Israel, vai nos livrar do jugo dos romanos? É nesse tempo, Jesus? Essa pergunta é óbvia, mas a resposta, ela não é aquilo que os discípulos esperavam. Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai revelou pela sua própria e exclusiva autoridade. Jesus não disse que os seus discípulos estavam errados aqui em fazer essa pergunta, mas que não cabe a eles saber sobre o tempo exato da restauração de Israel, que, meu querido irmão e irmã, acontecerá. É isso que Paulo fala em Romanos capítulo número 11, verso número 26. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. O nosso Senhor cumprirá suas promessas, dita aos pais, Abraão, Isaque e Jacó. O reino de Israel será estabelecido. O reino de Israel será de maneira plena governada pelo seu Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso irá acontecer um dia. A Nova Jerusalém, ela desce do céu e ela se estabelece como reinado do Messias. Bom, Jesus diz: o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Sabe o que isso demonstra, meu irmão? Isso aqui é fantástico. Controle absoluto de Deus na história. É o nosso Deus que governa a história. Leia Apocalipse, meu irmão. Não tem como fugir do Apocalipse. Satanás não pode ler o Apocalipse e dizer: não, eu não vou fazer isso, eu tenho livre-arbítrio. Não, eu não vou me levantar nos mares. Não, o anticristo não vai fazer isso. Não, eu não vou enganar as nações. Satanás, ele não pode fazer isso. A história quem governa é o nosso Deus, e ela se cumprirá perfeitamente. Não há como escapar. O nosso Deus governa a história, e o reino de Israel será sublime em um ponto da história. Deus sabe, talvez, porque Deus reservou para si este dia e a manifestação gloriosa e terrível deste mesmo dia. O governo, então, é de nosso Deus e de seu Deus. Verso número 8, Jesus diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Neste texto, Lucas apresenta o tema de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Ele contém a promessa do Pentecostes e a ordem de testemunhar de Jesus nas seguintes áreas geográficas: Judéia, Samaria e confins da terra. Aqui é uma promessa. Qual que é a promessa? Vocês receberão o Espírito
Santo. Vocês receberão poder. Existe um paralelo aqui entre Jesus e os discípulos. Porque o batismo de Jesus ele é direcionado pelo Espírito Santo. E ele então enfrenta Satanás no deserto em sua tentação. Não é isso que acontece? E ele vence. O paralelo é magnífico. É exatamente o mesmo. O que Jesus tem que fazer com a sua igreja para vencer as obras do diabo? Encher os seus discípulos, encher a igreja com o Espírito Santo, capacitando-a, potencializando-a, dando dons e talentos para que ela possa entrar nessa batalha e vencer um Deus, entre aspas, Satanás, já vencido na cruz do Calvário. Jesus desfaz as obras de Satanás no seu ministério e encarrega a igreja no mesmo ministério, vencer as obras de Satanás. E como isso acontece no livro de Atos dos Apóstolos? Com vários exorcismos, com curas e manifestações de prodígios e milagres variados. Manifestação da pregação verdadeira do Evangelho. Há confrontos religiosos, confrontos políticos acontecendo. É por isso que foi importante a aula do Atos aqui, porque o Evangelho ele não fica só nessa esfera religiosa. Nós não somos anabatistas. Nós não acreditamos que o crente ele não possa se envolver nas outras esferas. Muito pelo contrário. Ele tem que ser ativo exatamente em todas elas. Deus nos potencializa para isso, nos dá dons e talentos, exatamente para este fim. Entrar nesses meios e declarar que este meio, seja ele político, arte, ciência, família, pertence a Jesus Cristo, nosso Senhor. Ao descer sobre vós o Espírito, o poder de Deus só nos é dado por intermédio do Espírito Santo. O Espírito, então, é enviado da parte do Pai, da parte do Filho. Portanto, o Espírito ele não é um ser inanimado, tá, irmãos? O Espírito não é uma energia abstrata que se move para lá e para cá. Não é um raio que Deus manda para cá, para lá. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. Mais necessariamente a terceira pessoa da Santíssima Trindade. A ponto de Jesus dizer, olha, todo pecado contra o Pai será perdoado, todo pecado contra o Filho será perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. O Espírito Santo é, portanto, uma pessoa. Em Atos dos Apóstolos, mais para frente, a gente vai ver a morte de Ananias, porque mente a uma pessoa, o Espírito Santo, que é Deus. Ok? Portanto, o Espírito Santo ele não é uma energia abstrata, muito pelo contrário, ele é uma pessoa, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. A palavra testemunhas aqui, ela tem um duplo significado, tá, irmãos? Primeiro, se refere a uma pessoa que presenciou um ato ou acontecimento. Os discípulos eram essas testemunhas. E segundo, se refere a pessoa que apresenta um testemunho na qual defende ou promove. Ok? Portanto, os discípulos, eles são tanto testemunhas fiéis da pessoa de Cristo, como defensores desta causa. E assim nós temos que ser, tá? A apologética está aí para isso. Eu disse na introdução que o livro de Atos dos Apóstolos é também um tratado apologético, embora seja uma descrição histórica. Você tem a obrigação de defender, de ser um apologeta, de defender a fé, de defender as Escrituras, de defender Cristo diante da sociedade. Amém? Ditas essas palavras, foi Jesus levado às alturas à vista deles. Uma nuvem os encobriu dos seus olhos. Nas histórias gregas, vários heróis ascendiam aos céus, geralmente morrendo e tornando-se deuses. Isso acontecia, era narrado nas mitologias gregas. Mas para Lucas, contudo, a ascensão de Jesus é somente uma confirmação da sua posição como ressurreto e como Deus. A coroação do rei que havia sido entregue a Jesus, diante da afirmação do próprio, quando diz, foi-me dado todo o poder em cima do céu e embaixo da terra, é de fato executado aqui, neste período, neste tempo, onde o Cristo, que é humano e divino, é assunto aos céus. O relato mais claro que nós temos, ou que o judeu poderia ter, de uma ascensão, ou de um possível arrebatamento, é uma figura clássica no judaísmo, que é a figura de Elias.
quando ele, através de um redemoinho, de uma carruagem de fogo, ele é assunto aos céus, ele é levado. E outra, existe alguém que vê, e quem vê? O seu discípulo. Isso é interessante, tá? Em paralelo é importantíssimo aqui. Eliseu vê Elias subir, falando: olha, se você me vê subir, Elias diz para ele, eu vou te dar então, lhe será concedida por Deus, é claro, a unção dobrada que você está pedindo. Agora, se você não me vê, não vai acontecer. O que os discípulos veem, meus irmãos? O Deus dos deuses sendo assunto aos céus. E Jesus potencializando. A figura de Elias e Eliseu é muito clara aqui no imaginativo, no imaginário dos judeus. Os discípulos veem Jesus sendo assunto aos céus. E Deus diz: olha, vou potencializar vocês. Como? A unção dobrada? Eu vou dar a vocês. Jesus disse em outro lugar: olha, vocês farão obras maiores que as minhas. Você se lembra disso? Vocês farão obras maiores. Olha a unção dupla aqui. A unção dobrada. Você quer a unção dobrada? Está aqui. Como que eu recebo essa unção dobrada? Não é vendo como Eliseu viu mais, mas recebendo o próprio Deus dentro de si. Recebendo o Espírito Santo de Deus. Aquele que tem poder, como ele dizendo, todo o poder, para potencializar todas as coisas. Portanto, a obra da igreja, que foi concedida por Deus a ela não posso dizer, meus irmãos, ela é certeira. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja invisível, que é aquela que só Deus vê, sabe e conhece. Ela é a igreja militante agora, mas ela também é a igreja triunfante, é a igreja que vence. É impossível que a igreja perca, a igreja verdadeira, eu digo. Não estou falando de igreja falsa, de heresias, de falsos pastores, profetas, etc. Eu estou falando que a igreja verdadeira, o fim dela é a vitória. É impossível que você, que eu, meu irmão, é impossível que a gente perca. Essa batalha já foi vencida. Por quem? Por nosso Senhor Jesus Cristo. Deu provas incontestáveis de sua ressurreição. E continua provando através do poder e manifestação do seu Espírito a ela, de que ela é triunfante. A igreja não perderá, meu irmão. A igreja verdadeira ela não perderá. Ela morrerá, mas a sua morte é a vitória. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus ele é levado às alturas. Essa construção basicamente quer dizer que a tarefa de Jesus na terra terminou, enquanto com o seu corpo ressurreto. Mas nós continuaremos a ver aparições de Jesus, como a aparição que ele faz para Paulo a caminho da perseguição. Ele também aparece a Pedro, ele desce no lençol do céu, com vários tipos de animais. Jesus continua a aparecer aos seus discípulos, mas não como a maneira na qual ele apareceu durante esses 40 dias para os seus discípulos. Ele continua aparecendo, embora ele tenha se elevado às alturas, e uma nuvem o encobriu dos olhos de seus discípulos. Essa nuvem é importante, no judaísmo principalmente, porque a nuvem é sinal de conforto, de zelo, de proximidade de Deus, às vezes Deus se manifestava dessa maneira no tabernáculo principalmente. A glória do Senhor era apresentada ali de uma maneira densa. Se via nuvens. Jesus na transfiguração, os discípulos, Pedro, Tiago e João, eles foram um certo tipo de nuvem o circulou naquele momento. A nuvem é importante aqui. E é exatamente essa nuvem que fala para eles: olha, chega, vocês não vão ver Jesus mais. Existe um momento na vida do cristão que as nuvens cobrem os nossos olhos. Mas isso, meu querido irmão, não quer dizer abandono do nosso Senhor. Existem momentos na sua vida e na minha vida que parece que a gente não vê mais Jesus. Uma nuvem cobre para nos ensinar a viver com fé. E nós entendemos aqui na vigília o que é fé. Fé
é esperar por aquilo que a gente não vê. Jesus Cristo, você vê Jesus? Não, mas você espera por Ele, isso é fé. É esperar por aquilo que não se vê, porque o que se vê já não é mais fé, porque é uma realidade já presente. Versos de número 10 e 11, finalmente. Estando eles com os olhos fitos no céu, quando Jesus subiu, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como viste subir. Que excelência, experiência. Que experiência fantástica esses discípulos tiveram ao ver Jesus sendo assunto aos céus. Eu me lembro, quando eu penso nesse tipo de manifestação, curioso, mas no meu imaginário é assim, tá, irmãos? Eu me lembro de Dragon Ball. Eu me lembro do Goku voando, assim, Gohan. Eu me lembro do Gohan ensinando a sua namoradinha a voar, uma humana. Vamos ensinar você a voar. Ele ensina a menina a voar. Que coisa bela deve ter sido os discípulos vendo o seu Senhor começando a debutar e ser assunto aos céus. E eles com os olhos fitos em Jesus observando isso. Que imagem tremenda deveria ser. Mas para consolo dos próprios, porque isso poderia gerar também confusão e tristeza por uma aparente interpretação de abandono, os discípulos, 2 homens de branco aparecem, e essas características são angelicais. 2 anjos aparecem, e eles dizem: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do mesmo modo em que o vistes subir. Os discípulos aqui eles recebem consolo. E o nosso consolo é exatamente o mesmo, meu querido irmão, diante das nossas lutas e tribulações. O nosso Senhor, Ele voltará e enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. Tenho 2 considerações aqui. Primeiro, a entrada de Jesus no céu com o corpo humano glorificado é a nossa esperança de que seremos igualmente glorificados. E de corpo e alma entraremos na presença do nosso Deus. Isso é importante. Segundo ponto, Ele se assenta à mão direita de Deus. Ele não é só o governador de todas as coisas, não só controla a história, mas Ele também é o nosso advogado. E está lá para defender a nossa causa. Jesus é o nosso intermediador. É Ele que nos traz essa intermediação entre Deus e homem. Muitos, meus irmãos, vivem como se a missão já estivesse completa. Eles vivem esbabacados, olham para Deus subindo às alturas e acham que acabou a missão. Muitos abandonam a missão e se voltam à satisfação dos seus desejos. E esse abandono se dá devido às motivações dos nossos corações. A falta de amor a Deus. A gente abandona a missão porque a gente abandona Deus. A gente abandona Jesus Cristo. É exatamente por isso. Todos os conflitos e confrontos que a gente tem dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, fora do trabalho, mas em todas as estruturas criadas, há os abandonos. Há o abandono na ecologia, é porque a gente não voltou a olhar amoroso para Deus nessa esfera. A gente abandona. É porque o nosso amor está em outro lugar, na satisfação dos nossos prazeres. É por isso que ocorre. Mas, meu irmão, gaste a sua vida no cumprimento da missão, dessa missão integral, que envolve todas as esferas da vida. Não perca tempo satisfazendo seus amores neste mundo. Muito pelo contrário. Se esfole, rasgue a sua carne, sofra por amor a Deus em cumprimento da missão. Um outro ponto importante é que nós vivemos querendo ter experiências com Deus. Então, primeiro, a gente não busca essas experiências, a gente tem apenas o desejo, que aparentemente pode ser um desejo corrupto e mal intencionado. A gente quer ter experiência simplesmente pela experiência. Quando a gente vê um irmão falando em línguas estranhas, a gente quer ter experiência, mas a gente só quer ter experiência. A gente só quer falar. A gente só quer profetizar. A gente só quer curar alguém. A gente quer isso para quê? Para a elevação do próprio ego. Só que o Espírito Santo nos foi dado, não foi para satisfazer os seus desejos de poder. Não foi para satisfazer o seu estrelismo, a sua fama. Não, o Espírito Santo foi nos dado para sermos
mártires para morrer, para ser testemunha. Você quer ser cheio do Espírito Santo para quê? Aí você não se envolve em obra nenhuma missionária. Você quer ter o Espírito Santo para quê, mano? Você quer ser cheio do Espírito Santo para quê, se você não faz nada? Aí você fala, não, João, porque na igreja não tem espaço ainda para mim. Mas e na sua casa? E no seu trabalho? E na sociedade? Você quer ter mais do Espírito, ser cheio mais do Espírito? Ter 12 talentos do Espírito para quê? Meu irmão, minha irmã, o Espírito não dará dons e talentos para um homem, para uma mulher que governa de maneira egoísta, de maneira pecaminosa os seus próprios desejos. Não vai dar. Dons e talentos foram dados para a edificação do outro. A língua estranha é para o outro. A profecia é para o outro. Os dons são para o outro. Tudo é para o outro. Enquanto o seu coração não se voltar, não se inclinar para o serviço em amor a Deus, ao outro, você nunca terá mais o Espírito Santo. Nunca. Enquanto o seu coração for o mesmo, você não terá mais o Espírito Santo. Muitos querem ter a experiência sem a responsabilidade. Não se responsabilizam por absolutamente nada, se tratando a missão da igreja. Não se responsabilizam. Muito pelo contrário, eles fogem da responsabilidade. Nunca terão o Espírito. Nunca terão mais o Espírito. O Espírito, ele é dado para potencializar a obra missionária, para potencializar isso. O que nós precisamos então? De arrependimento. Não só uma perspectiva de que estamos errados, porque não adianta nada de falar, não, realmente eu estou errado. Tá, mas e aí? Arrependimento é mudança de curso. Às vezes você está assim, poxa vida, eu não estou trabalhando demais. Não, estou errado, né? Mas e aí? Vou continuar trabalhando demais. Nossa, eu estou gastando muito tempo eu anotei aqui, com lazer, né? Com cultura, com jogos, com celular, com um monte de coisa, né? Não busco a Deus, não oro, não faço nada. Nossa, estou errado, não, estou errado demais, é verdade, não, você tem razão. Mas e aí? Vai mudar? Vai trabalhar menos? Vai abandonar mais o celular? Vai. Arrependimento é isso, meu irmão. Arrependimento não é a compreensão do erro. Vistes onde caíste. Mas não fica só aqui, não. Não adianta você falar, nossa, eu estou errado, e não mudar de direção e não se arrepender. Arrependimento é a palavra metanoia, que significa mudança de curso. Enquanto você não mudar, meu irmão, quer dizer que não foi gerado arrependimento. Você pode estar aí todo triste com a vida que você vive, sem o Espírito, está em uma vida minguada, não é pleno do Espírito, não sai conhecendo de Paulo, é cheio do Espírito continuamente, diariamente. O enchimento do Espírito hoje, meu irmão, não serve para o dia de amanhã, não. O enchimento do Espírito é diário, você tem que buscar a Deus diariamente. Não adianta você vir numa vigília, na sexta-feira, sair daqui cheio, pleno, porque no sábado você vai precisar de mais do Espírito. A porção do Espírito é para o dia. É para o dia. O amanhã basta o seu mal. Amanhã é outro dia. Você deve buscar a Deus diariamente, se convertendo diariamente daquilo que o Espírito Santo coloca na sua mente, no seu coração, que está errado, do que é pecado. E aqui nós vemos isso, nós precisamos de arrependimento para viver uma vida mais santa e íntegra. Amém? E que tiver. Nós vamos. Zaqueu, eu vou estar dando os avisos aqui, tá? Tem um outro aviso, vamos ficar demorado. Meus irmãos, mais uma vez.